O cinema está morrendo como linguagem. Se tornou uma arte defunta. Essa questão vem sendo colocada já desde os anos 80, quando Wim Wenders fez um pequeno documentário de 45 minutos em torno do Festival de Cannes de 1982, chamado Quarto 666, onde ele reuniu, em um quarto de hotel, um de cada vez, cineastas para darem depoimentos sobre a preocupação com o futuro do cinema. Godard, Antonioni, Steven Spielberg, a brasileira Ana Carolina e muitos outros. Alguns dos cineastas manifestam uma preocupação com a chegada da televisão, e uma mudança no caráter do cinema. Houve um grande esplendor cinematográfico artístico mundial nos anos 60 e 70, com todas as novas ondas, e os anos 80 já é marcado pelo blockbuster, pela busca, como diz o Spielberg, de um filme que seja um entretenimento para toda a família, que faça o máximo de lucro possível, algo que a gente vê muito no cinema hoje. E a manifestação de uma dificuldade maior do público de se relacionar com o cinema. Muito por causa da televisão, do videocassete, e hoje em dia, como que essa questão pode ser ampliada. É claro que com as plataformas de streaming, o cinema se transformou muito, se adapta. Esse filme veio antes da revolução digital, então havia toda uma questão com a película também, Eu, particularmente, tenho vontade de parar de fazer cinema todos os dias. Se eu conseguisse pequenas produções para fazer pequenos filmes com a paixão e o vigor que eu sei que eu tenho, esse seria o meu caminho. Aqui, de repente, eu posso perceber que o autor cinematográfico desaparece e que a linguagem e a pesquisa não são tão interessantes assim. Eu não sei mais o que eu poderia dizer, mas gostaria de deixar bem claro que o cinema eletrônico não me interessa. E acho que não interessa o verdadeiro artista absolutamente. Eu agradeço essa entrevista de uma maneira formidável. Depois gostaria até de vê-la. Obrigado. Cada vez mais filmes falam sobre outros filmes do que sobre a realidade fora do cinema. Essa é uma questão que o filme traz, o Wim Wenders traz, e que a gente vê forte no cinema de hoje em dia. Tem toda essa cultura da nostalgia que se ampliou. Eu vou ler um trecho do livro do Arlindo Machado, brasileiro, que escreveu o livro Pré-Cinema e Pós-Cinema, que é do final dos anos 90, ou seja, também vem antes de toda essa grande revolução digital, mas que já antecipa, eu acho, que algo que a gente vê muito no cinema comercial, mais consumido hoje em dia, que é uma busca de se resgatar mitos de outros filmes, franquias, e fazer filmes derivados e interligar filmes. A gente vê muito no fenômeno Marvel, do Kevin Feige, esse empreendimento que leva cada vez mais pessoas ao cinema. E isso é algo que só tem crescido, enquanto que o filme original, o filme autoral, criativo, ele vai estar frequentemente no cinema independente, em outros cinemas periféricos ao cinema hollywoodiano. O cinema asiático tem feito muito sucesso, cinema coreano, cinema japonês, cinema europeu, em alguma medida não como antes, mas soube se reinventar também. O cinema brasileiro tem ganhado muito espaço nos festivais, mas tem uma dificuldade com o público também, internamente. Arlindo Machado diz na página 210 do seu livro Pré-Cinema e Pós-Cinema: voltando à questão inicial de Wenders, o cinema estará morrendo? Diríamos que um certo conceito de cinema, sim, bastante sintomático dessa sensação de fim,
É o atual surto de filmes que exploram justamente a nostalgia de um tempo em que o cinema era um ritual coletivo, uma celebração mítica e um espelho do mundo. Filmes como Cinema Paradiso, de Giuseppe Tornatore, Cinema Esplendor, de Ettore Scola, e mesmo A Rosa Púrpura do Cairo, de Woody Allen, nos quais já se pode perceber um sentimento de melancolia por alguma perda irreparável. O que pode estar morrendo no cinema é uma certa técnica de produção, uma forma de artesanato que deriva ainda da época da Revolução Industrial e que, segundo Coppola, não sofreu qualquer mudança substancial desde os tempos de Griffith. Uma certa modalidade de sustentação econômica, vinculada ainda às formas do espetáculo teatrais e derivada unicamente dos ingressos comprados pelo público. Uma certa tecnologia, a câmera de arrasto mecânico, a película fotoquímica, a arqueologia, segundo Coppola, e ainda uma certa premissa epistemológica, o olhar imaculado que se lança sobre o mundo. Esse conceito de cinema pode não morrer hoje nem amanhã, mas é certo que vai desaparecer em algum momento. Esse olhar imaculado da realidade, né, muito prezado pelo teórico André Bazin, né, crítico importante do século XX, e pelos neorrealistas, de observar a realidade com um aparato cinematográfico e ser fiel à realidade, né, também por documentaristas do cinema verité, do cinema direto. Isso pode ter perdido muito a força, né, mas eu não acho também que está desaparecendo por completo, porque uma coisa que o próprio Arlindo comenta em outro momento do livro é que o Wenders ele deixa de olhar para os pontos positivos dessa transformação, né? Que é uma maior acessibilidade, né? Um espaço para pequenos realizadores, para filmes se destacarem, né? Enquanto vários filmes comerciais são basicamente a mesma coisa, com conteúdo fraco, né? Os pequenos realizadores independentes podem se destacar e ter estéticas muito impressionantes. E com a revolução digital isso se ampliou bastante. Já nos anos 90, né, o cinema independente cresceu muito, muitos diretores surgiram nesse contexto e foram incorporados à indústria. Mas, por outro lado, também, hoje em dia, com a revolução digital, muitos filmes são pouco assistidos, a competição aumentou bastante. It's obvious that it's on the way out. There's no reason to suspect otherwise. The novel has been dead for a long time. People know that. Poetry is exhausted 100 years ago. Plays hardly exist once in a while. And every now and then there's a movie. But that's about all. The television is replacing it, yes. I myself prefer watching most television to most movies. Movies don't use characters anymore. They use some horrible thing called directors and photography. I prefer television because television uses people. There are no directors on television. Television has much more life than movies. There are characters on television. There are characters on talk shows. There are characters on sitcoms. The intrusion of the director does not exist in television. The material is second-rate, but the material in movies is second-rate. Se você está gostando desse vídeo, deixe uma curtida para que outras pessoas possam encontrá-lo no YouTube. Pessoas interessadas em cinema, filosofia e nessas reflexões. Bom, Gilles Deleuze, um filósofo que se dedicou muito ao cinema, né, em seus 2 livros sobre cinema, ele se reportou a essa questão também. E eu vou ler para vocês o que ele escreve no seu Cinema 2, A Imagem Tempo, na página 117 desta edição. Era fatal que o cinema, na crise da imagem-ação, passasse por melancólicas reflexões hegelianas sobre sua própria morte. Não tendo mais história para contar, ele tomaria a si próprio por objeto e só poderia contar sua própria história. Mas, de fato, se a obra especular e a obra em germe sempre acompanharam a arte sem jamais extenuá-la, foi porque esta encontrava nisso um meio de constituição para certas imagens especiais. Do mesmo modo, o filme dentro do filme não marca um fim da história, e não tem mais suficiência em si mesmo do que o flashback ou o sonho. É apenas um procedimento que deve receber sua necessidade de outra parte.
né? Então, Deleuze vê essa tematização, né, essa autoconscientização do cinema, de trazer uma reflexão sobre o próprio fazer do filme e do próprio fazer do cinema, como mais um recurso, tal como o flashback, tal como outros. E o cinema não chegou no seu fim no sentido hegeliano que ele usa, né? Hegel, o filósofo que falava do fim da arte, né? Que o tempo da arte acabou e começa o tempo, né, da filosofia, né? Outra forma superior de manifestação do espírito absoluto, né? Eu tenho um vídeo aqui de introdução a Hegel, né? Esse também é um canal de filosofia, se você tiver interesse pode conferir, mas foi só um parênteses. Então o cinema, ele se transforma, ele não encontrou a sua morte, não encontrou o seu fim. E no documentário, o Herzog, né, tem uma resposta à questão que eu acho que é uma das mais interessantes e que eu me alinho bastante. Ele diz que onde houver a vida, o cinema vai existir, né? Porque o cinema, ele genuinamente, né, o cinema genuíno, ele está onde a vida está. Ali tem uma potência para uma ideia de cinema, para um filme ser feito, né? Onde essa realidade fora do cinema, que é tematizada, está presente, o cinema também vai estar sobrevivendo, né? E basta um cineasta com uma câmera. È molto difficile parlare di quello che sarà l'avvenire del cinema. Probabilmente col grande schermo portato nelle case e il nastro magnetico ad alta definizione avremo il cinema in casa, non avremo neanche più bisogno delle sale cinematografiche, tutte le strutture oggi esistenti dovranno cadere e non sarà facile, né sarà una cosa breve. Però probabilmente tutta questa trasformazione, questi mutamenti avverranno e noi non potremo farci niente, ci resterà soltanto una cosa da fare ed è quella di adattarsi. Bom, espero que você tenha gostado dessa reflexão. Comente aqui embaixo o que você acha, né, como que essa discussão se atualiza. Eu, particularmente, vejo só uma ampliação dessa preocupação com o cinema contemporâneo, essa obsessão pelo passado, pelas franquias, por histórias que nós já conhecemos, por sequências, por interligar filmes, com um lado positivo da maior acessibilidade da produção para pequenos realizadores e da maior disseminação de novas produções nos streamings, né? Mais produções são feitas. Claro que o nivelamento não vai ser por uma qualidade tão alta assim. No segundo semestre do ano, eu vou lançar o meu curso Cinema, História e Pensamento, no qual eu vou falar também sobre essa questão e aprofundá-la. Eu estou muito feliz com o resultado do curso, eu estou trabalhando nele já há alguns meses e eu não vejo a hora de vocês poderem acessá-lo. Dependendo da época em que você estiver assistindo esse vídeo, pode ser que o link já esteja na descrição, mas se não, segundo semestre de 2022. Se você quer conhecer e prestigiar o meu trabalho como cineasta, fique à vontade para assistir aos meus filmes, os meus longas-metragens, no Vimeo On Demand, onde eles estão disponíveis para aluguel ou compra. Os links estão aqui na descrição. Muito obrigado, até o próximo vídeo.